Bem-vindo ao Direito em Foco. Que a visão monocular é classificada como deficiência, dando direito a uma aposentadoria antecipada, você já sabe. Agora, você sabia que até mesmo quem não paga INSS pode ser beneficiado? Quem conta um pouco mais disso para a gente é o professor e advogado especialista em direito previdenciário, Rafael Cimino. Olá, Rafael, seja sempre bem-vindo. Olá, Salinho. Olá, pessoal. É sempre uma honra estar com vocês. Bom, Rafael, que história é essa de que até quem não paga INSS tem a visão apenas em um olho também pode receber benefício? Beleza, Salinho. Antes de mais nada, é importante a gente contextualizar essa questão para ficar bem claro para quem está acompanhando a gente. Bom, a visão monocular ela foi classificada como deficiência a partir de uma lei de 2021, a Lei 14.126 de 2021. A partir de então, a visão monocular sendo classificada como deficiência, passou a dar o direito a quem tinha essa deficiência uma aposentadoria antecipada, né? Então, aí, muito cuidado, porque a gente tem que classificar a questão da deficiência em relação à incapacidade, em relação à doença. São três palavras que às vezes confundem as pessoas. Por quê? Porque gerou na cabeça de muita gente a expectativa de que, olha, eu sou deficiente, eu já vou conseguir de cara me aposentar. E não é bem assim, né? Então a gente tem que fazer uma diferenciação entre doença, deficiência e incapacidade. Vou usar um exemplo aqui que a gente já usou em outros programas, né? O pessoal que acompanha a gente sempre vai lembrar bem disso. Incapacidade, Salim, é uma circunstância que vai incapacitar, vai impossibilitar, vai inviabilizar o exercício do trabalho, né, de qualquer pessoa. Vamos colocar o exemplo aqui, nós dois usamos óculos, né? Por quê? Porque a gente tem uma doença. Nós dois sabemos que uma doença, então, é um agravo à saúde de uma pessoa. A doença ocular que a gente tem não é uma doença que inviabiliza o trabalho. Então, estamos os dois trabalhando. Beleza. Então, a gente já percebe uma distância entre doença e incapacidade. Ou seja, eu ser doente, eu ter uma doença, não necessariamente vai gerar uma incapacidade. Ou seja, essa doença tem que ser num volume tal, numa dimensão tal, que inviabilize o trabalho para que haja incapacidade. Deficiência, por outro lado, é uma limitação de caráter físico, mental, sensorial, que aliada a algumas barreiras e aí, barreiras essas que a gente enfrenta no dia a dia, né? Essas barreiras vão inviabilizar o fato de que essa pessoa que tem a deficiência, que tem a limitação, que ela conviva ou que ela compita em nível de igualdade com pessoas ditas normais, ok? Vou colocar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma faculdade em que eu estudo ou você estude, tem um prédio com elevador, e aí se eu sou um cadeirante, por exemplo, eu vou poder assistir todas as aulas, né? Porque e se eu for um professor da mesma forma, né? Eu vou poder transitar pelo prédio com tranquilidade. Agora, de que adianta eu ter um prédio totalmente acessível se, por exemplo, o passeio não é largo o suficiente para a cadeira de rodas passar? Se a rua é de pedra e aí eu não tenho como transitar com a cadeira com tranquilidade? Ou seja, automaticamente a gente já verificou aqui que existem barreiras, né? Neste exemplo do cadeirante. Então, a incapacidade, a deficiência, ela extrapola o limite do que é clínico e passa para o que é não só clínico, mas também ambiental, né? São duas circunstâncias bem diferentes e que a gente precisa de olhar com bastante cuidado, né? Bom, diante então desse distanciamento que a gente fez das palavras doença, deficiência e incapacidade, né? A gente então vai perceber que algumas pessoas, em que pese terem limitações, leia-se deficiências, essas limitações não vão inviabilizar o trabalho, ou seja, são deficiências que não são incapacitantes. E aí, automaticamente, se essas pessoas trabalham, elas vão pagar o INSS. Então, se elas pagam o INSS, elas vão ter aposentadoria igualzinho uma pessoa que não tem uma limitação. E ela vai poder se antecipar igual, vai poder se aposentar, melhor dizendo, igual essa pessoa. Só que ela vai se aposentar um pouco mais cedo, em virtude do quê? Da gravidade da situação que ele vive, né? Da deficiência que ele tem. E aí vem um ponto interessante, porque se for uma aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência, quanto mais grave, quanto mais limitante a deficiência for, mais cedo vai ser a aposentadoria.
Por outro lado, no caso da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, e aí, nesse caso, basta o homem ter 60 anos e a mulher ter 55 anos de idade, e os dois têm que comprovar a existência dessa deficiência, ou a convivência com essa deficiência, por pelo menos 15 anos. E aí, tendo essa comprovação, a pessoa se aposenta tranquilamente. Nesses dois casos, eu estou falando de pessoas que pagam INSS. Agora, a questão é, e se a pessoa não paga INSS? Como é que fica? Né? Esse caso, a pessoa vai poder pedir um BPC da LOAS. Por quê? Porque o BPC é um benefício assistencial que é devido a pessoas idosas ou pessoas que tenham deficiência, mas que sejam comprovadamente carentes. Então, nós estamos diante do fato de que uma pessoa deficiente, no caso que você citou, uma pessoa com visão monocular, ela pode tanto ter uma aposentadoria, e se ela não estiver pagando o INSS ou não conseguir pagar o INSS, ela pode, às vezes, pedir um BPC da LOAS. Cuidado que a gente tem, né, alguns requisitos. Né? E aí, obedecendo esses requisitos, a pessoa vai, então, conseguir o BPC. É importante a gente distanciar também a aposentadoria do BPC, porque o BPC não deixa 13º. Aposentadoria Uhum. dá. Agora, Aposentadoria depende Rafael, por morte. O BPC não dá, né? entendi. Agora, o que a pessoa precisa para poder pedir esse BPC? Bacana, bacana. Nesse caso, a pessoa precisa de comprovar a deficiência que ela tem, né? No caso, comprovar a cegueira monocular, né? E que essa limitação, que essa barreira que a pessoa tem, que essa cegueira monocular acompanha a pessoa há pelo menos 2 anos, né? E ter o cadastro único atualizado, né? É recomendável ainda que a pessoa tenha em mãos documentos pessoais, comprovante de rendimento de todas as pessoas que moram na mesma casa desse deficiente, de modo então que se possa analisar a condição de baixa renda dessa pessoa. Por quê? Porque o benefício do BPC é devido às pessoas com baixa renda. Essa análise da baixa renda é importante que seja feita com muito cuidado, porque nem todo mundo que mora sob o mesmo teto vai ser classificado como família para fins de BPC. Eu vou dar um exemplo. Imagina então que eu moro com a minha avó. Né? Claro que a minha avó é da minha família, mas para fins legais, para efeitos de BPC, a avó não faz parte do grupo familiar. Então, mesmo que a minha avó ganhe 5 mil reais, por exemplo, ou seja, a nossa renda dividindo por duas pessoas que moram na mesma casa seria 2.500 reais por cabeça, a minha avó não faz parte do grupo familiar. Ou seja, a renda dela não entra no cálculo, a minha renda seria o quê? Zero. Né? Então, aí automaticamente, isso mostra para a gente a necessidade de se ter um profissional especializado em direito previdenciário para analisar cuidadosamente esses pontos de quem é o componente do grupo familiar e qual é a renda desse componente, né? Porque é justamente aí que estão os maiores erros, tanto do INSS quanto dos candidatos a benefício. Perfeito, Rafael. Olha, muito obrigado, viu? Sempre à disposição, Salim. Se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para o Direito em Foco, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 32 99903 9974. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.